Maravilha. Criança é vida, né? Criança é presente, é futuro. Por isso a gente precisa investir na vida delas, né? E nós que somos adultos estamos aqui para encaminhá-las, né? Orientá-las, ensiná-las, ajudá-las a andar nos caminhos do Senhor. Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler os versos do 1 ao 9. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, do 1 ao 9. Amém? Diz assim, palavra de Deus, nesta palavra do apóstolo: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Até aqui temos lido. Na próxima semana estaremos lendo o 10 também, para falar sobre o tribunal de Cristo. Mas nessa noite nós queremos pensar nesse texto, aí até o 9 que lemos, e meditarmos sobre o tema visão que produz transformação. Visão que produz transformação. Queridos e amados irmãos, nós temos aqui a segunda carta do apóstolo Paulo, que provavelmente seja a terceira. Nós sabemos já historicamente que Paulo escreveu 3 cartas à igreja de Corinto. Uma delas não faz parte da revelação, não foi preservada por Deus para fazer parte do cânon bíblico. Portanto, o que temos aqui é o que está revelado, as 2 cartas que temos de Paulo aos Coríntios. E nesta segunda carta, na primeira, o apóstolo Paulo tratou mais de problemas da igreja e trouxe ensinamentos, repreensões, instruções. E aqui nós temos na segunda carta, Paulo complementando aquela primeira, né? Elogiando eles por algumas correções feitas, algumas atitudes. E temos aqui nesse texto, aliás, desde o capítulo 4 aí, Paulo traz uma palavra de fortalecimento, de edificação para a vida da igreja. E aqui no capítulo 5 ele começa falando sobre visão das coisas espirituais, visão da espiritualidade. E aí nós atribuímos esse tema de visão que produz transformação. Sabe por quê, irmãos? Porque se não há transformação, não há visão. Porque a visão verdadeira, ela produz em nós transformação, mudança. E aí a pergunta é: o que é visão? O que é visão? Na sua concepção, né? E se você for buscar a definição da palavra visão, são diversas
definições a respeito da palavra visão. Mas eu quero focar aqui, dentro do que o apóstolo coloca, o que é visão segundo o ponto de vista bíblico, segundo o ponto de vista de Deus, segundo o ponto de vista de Jesus. Visão revelada na palavra, irmãos, é enxergar além. E enxergar além pela fé. Visão, diz alguém, que é a imagem do futuro que produz paixão em nós. Qual é a visão que você tem? Não é? Visão também diz respeito a ponto de vista. Que visão você tem a respeito da vida cristã? Que visão você tem a respeito da palavra? Que visão você tem a respeito da fé? Que visão temos? Enfim, é a maneira que nós enxergamos as coisas. Qual é a maneira que nós enxergamos a vida cristã? Qual é a nossa visão a respeito desta vida que produz frutificação? Qual é a nossa visão sobre a vida cristã que produz esperança em nós? Que visão temos a respeito da vida cristã que produza esperança em nós? Olhando para o texto, eu destaco com os irmãos 3 aspectos da visão que produz transformação, segundo a colocação aqui do apóstolo Paulo. 3 aspectos da visão que produz transformação. Primeiro, a primeira visão que produz transformação na vida do crente é a visão a respeito da eternidade. Qual é a visão que nós temos a respeito da eternidade? O que significa a eternidade para nós? O apóstolo Paulo aqui relata, um pouco antes do texto ali, especialmente no capítulo 4, situações da vida em que ele enfrentou. E é importante, irmãos, olharmos para a palavra, porque nós olhamos para o tempo presente, e nós temos desde os anos 90 a chamada teologia da confissão positiva, que quer confessar que o crente não passa problema, que o crente não passa dificuldade, que o crente está sempre vitorioso, que a vitória para o crente é estar sempre bem, no âmbito dessa vida. E é muito importante quando nós confrontamos com a palavra, porque a palavra traz a realidade da vida. E na realidade da vida, na vida real, nós sabemos que não é assim. Assim como o apóstolo enfrentou lutas, não é? Naufrágios 3, dificuldades, prisão, enfermidade, assim também é a realidade da vida para nós. Mas nesse contexto todo, Paulo traz uma visão a respeito da eternidade. E olhando para a eternidade, o apóstolo Paulo diz assim que nós temos da parte de Deus um edifício. Nós temos da parte de Deus um edifício eterno preparado para nós. Irmãos, qual o impacto que essas coisas trazem para a nossa vida cristã? Qual mudança, qual transformação, o que produz isso em nós? Quando nós olhamos para a eternidade e sabemos o que? Da promessa de Deus. Aqui há uma promessa de Deus trazida pelo apóstolo. Promessa que Jesus havia feito de que ia preparar moradas para nós. E aí Paulo traz aqui uma alegoria, um pensamento figurativo a respeito do estar nu e do estar vestido. Onde é que isso influencia na vida cristã? Meus queridos, muitas vezes nós perdemos a visão da eternidade. E quando eu digo que perdemos a visão da eternidade, sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos num mundo que vivemos hoje, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de conforto, do ponto de vista dos avanços, é tudo muito cômodo, é tudo muito bom, não é? Qual é a pessoa, por mais simples que seja hoje, que não tenha 1, 2, 3, até mais aparelhos celulares dentro de casa, não é? Qual é a pessoa hoje, por mais simples que seja, que não tenha 1, 2 e às vezes 3 ou mais aparelhos de televisão na sua casa?
São comodidades que esse tempo presente nos oferece. Nós vivemos assim, um tempo de conforto, um tempo de riqueza, um tempo bom, de avanço da tecnologia. Nós temos a ciência avançada como nunca, lutando aí, né? E as pesquisas não cessam. Eles estão lutando agora para vencer o câncer, né? E a gente vê as reportagens aí, vem logo novidades aí nos tratamentos contra o câncer. Então nós vivemos um aparato e um mundo, vivemos um tempo em que as pessoas são mais longevas, vivem mais, não é? Nós estamos vendo hoje fotos de um tio da minha esposa, quase 100 anos, daqui a pouco faz 100. Tem alguns passando de 100. As pessoas estão vivendo mais e os jovens morrendo mais também. Por isso o nosso país está envelhecendo, porque os idosos que tiveram mais, que preservaram-se mais ao longo da vida, né? Juntamente com o avanço da ciência, com os medicamentos, tratamentos, eles estão avançando. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que todo esse mundo todo confortável que nós vivemos hoje, é um mundo que nos traz comodidade. Mais do que comodidade, é um mundo e um tempo que tem trazido para o crente não só comodidade, mas também comodismo. E essa comodidade dessa vida, os encantos e mil flores, como a gente canta no hino, né, dessa vida, os encantos que se apresentam aí diante de nós, muitas vezes nos levam a perder a perspectiva da eternidade. Nós tiramos os olhos dos céus e fixamos os olhos na terra. E aí surge o grande perigo, não é? O perigo dessa perspectiva, o perigo dessa visão, porque a visão é o que nos direciona para a vida. E dentro dessa visão comodista que a gente tem nesse tempo presente, em que o crente pode tirar os olhos da eternidade, a gente corre o risco de viver na mesma rotina, na mesma mesmice, nas mesmas coisas que o mundo vive. Interessante que a cada domingo final de tarde, quando eu saio de casa para vir para cá, eu sou muito curioso em observar o aspecto, o que as pessoas estão fazendo, né? E como a gente mora, né? Você mora no bairro, você vê sempre as mesmas pessoas, né? Prudente é grande, mas o bairro não é tão grande. Então, na cidade pequena, você conhece aqui quase todo mundo. E se vacilar, você conhece a rotina de quase todo mundo. Imprudente é maior, mas dentro do bairro, a gente no domingo à tarde, quando sai para cá, cruza com quase as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, um sentado à porta vendo a banda passar, né? Outro sai com seus animais de estimação. Eu vi lá no meu bairro uma coisa que eu nunca tinha visto, mas eu vi por lá. Tem até gato carregado pela coleira. Eu já vi cachorro, gato não. Mas no bairro tem gato carregado pela coleira, quase todo domingo à tarde a gente sai para a igreja, eu vejo o dono do gato com um gato na coleira passeando por lá. E quando eu vejo esse mundo girar dessa forma, né, essa rotina, eu fico pensando, meu Deus, o que é o mundo? O que é a vida para essas pessoas, se não meramente uma rotina? E nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque senão para nós também vira meramente uma rotina, vira meramente um costume religioso de vir à igreja. E aí, quando vir à igreja ou não vir, começa a não fazer diferença na vida da gente, a luz amarela acende, porque depois da amarela vem a luz vermelha. Porque vir ou não vir à igreja precisa fazer diferença na vida do crente. Quando a gente tem a visão da eternidade, quando a gente olha o que Paulo está dizendo aqui para os crentes de Corinto, é o que ele também está dizendo para nós hoje. Nós estamos nessa vida de passagem. Aqui é transitório, aqui é por um tempo. Diz o apóstolo Pedro que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra.
nesse mundo, nesse tempo. E você e eu fomos colocados por Deus aqui nesse mundo, nesse tempo, nessa geração. E nós fomos colocados aqui, irmãos, nesse tempo, nessa geração, para fazermos diferença. Nós não estamos aqui nessa época por um acaso. Já imaginou como era a época dos seus pais, dos seus avós? Mas eu não estou lá. Não adianta eu olhar para a época dos meus avós e falar, naquele tempo o crente era crente. Eu tenho que olhar para esse tempo e dizer, nesse tempo, eu como crente, continuo sendo crente. Nesse tempo presente, em que o mundo me oferece conforto, em que tanta coisa está por aí, nesse mesmo tempo, eu continuo olhando para a eternidade. Eu continuo com o meu coração cheio de fé, cheio de esperança, porque o mesmo Cristo e o mesmo Deus que lá atrás vem dizer que tem preparado um edifício eterno, é o mesmo Deus de hoje. Você acredita que esse Deus tem preparado um edifício? E aqui não é construção de cimento, nem tijolos, irmãos, mas a compreensão, figurativamente, o apóstolo Paulo está dizendo, esse corpo velho, corrompido pelo pecado, corroído, adoecido, esse corpo que tantas vezes a gente olha para ele e fala, meu Deus, é um tabernáculo que ele chama de tabernáculo provisório. Tabernáculo provisório é redundância. Ele chama de tabernáculo. O tabernáculo é por si só a ideia de provisório. Ele faz uma alusão ao Israel no Antigo Testamento, não é? E lá no Antigo Testamento o tabernáculo era o templo provisório, um templo, uma tenda feita de pelos, muito bonita, mas era uma tenda provisória, porque o povo estava caminhando pelo deserto. Nessa analogia aqui, Paulo está dizendo que nesse tempo, nós estamos caminhando pelo nosso deserto desse mundo, dessa era, desse tempo que nós vivemos. E esse tabernáculo não é mais feito de cortinas, de peles. Esse tabernáculo é feito de carne, osso, é o seu corpo. E ele diz então que esse corpo é passageiro, esse tempo é passageiro. Porque temos na eternidade já um edifício feito por Deus, temos morada. Isso significa que temos lugar. E aí o apóstolo completa essa ideia, dizendo que nós não estamos nus. Sabe o que quer dizer com isso? Lembra que quando Jesus conta a parábola das bodas, ele diz assim que tinha penetra nas bodas. Eles trouxeram forçadamente várias pessoas. Mas lá tinha um penetra. O que é penetra? Aquele que vem de bicão. Aquele que entra sem ser convidado. Aquele que acha que está sendo espertalhão. Está cheio de gente se achando espertalhões, irmãos, por aí. Querem estar no céu de Deus. Querem sentar no banquete de Cristo, lá no céu. Mas não querem viver segundo Deus. Não querem viver segundo Cristo. Essa pessoa não tem vestes nupciais. E aí quando Jesus conta aquela parábola, diz assim, aquele penetra que não tem vestes nupciais foi expulso do banquete. Foi mandado fora, embora. Assim quem não tem vestes nupciais não entra no céu. Mas Paulo está dizendo para a igreja, e igreja somos nós. Paulo está dizendo, nós temos vestes. Nós não estamos nus. Não é? Fazendo também uma alusão a Adão e Eva lá atrás no paraíso, lá no início. Quando eles se perceberam de que estavam nus, Deus preparou vestes para eles, símbolo de salvação, símbolo da cobertura feita pelo Cordeiro, por Jesus Cristo. Então o que Paulo está dizendo para os crentes é que vocês têm vestes preparadas pelo Cordeiro. Vocês estão aptos para a eternidade em Cristo Jesus.
Será que isso traz esperança ao meu coração? Será que isso mexe com a minha visão? Será que isso traz transformação para a minha vida? Se o crente não tem visão, irmãos, não há mudança, não há transformação. Dia após dia vai ser sempre a mesma coisa, repetindo os mesmos erros, cometendo os mesmos pecados. Não é? E aí as pessoas observam e falam: mas o crente é o crente que não muda de vida, porque não tem visão da eternidade. Segundo aspecto da visão que traz transformação, diz o apóstolo Paulo, é uma visão da nossa vulnerabilidade. Paulo diz que a nossa alma geme. Quando você leu esse texto, você entendeu o que ele quis dizer? A nossa alma geme, a sua alma geme, a minha alma geme. O apóstolo lá em Romanos capítulo 7 diz assim: eu me debato contra mim mesmo, esmurro o meu corpo. Paulo está dizendo que nesse tempo que nós estamos nesse corpo, nesse tempo que nos resta nesse mundo, no qual somos peregrinos, a nossa alma geme, irmãos, porque o nosso corpo ainda tem contato com o pecado, a nossa vida. E todas as vezes que pecamos, devemos gemer. É algo alegórico também, simbólico, que Paulo está querendo dizer, para expressar a angústia que há na alma, a angústia que há no coração do ser humano, no nosso coração, a compreensão de que nós somos todos vulneráveis ao pecado. Hoje pela manhã estudamos sobre isso na escola dominical. Bendita seja a escola dominical. Benditos e felizes aqueles que criaram a escola dominical, porque nela aprendemos Bíblia, nela debatemos Bíblia, nela estudamos Bíblia. E quando a gente estuda a Bíblia, se a gente é crente sincero, a gente passa por processo de transformação. E hoje pela manhã estudamos exatamente sobre isso. A vulnerabilidade do ser humano, a fragilidade. Por isso não temos o direito de julgar ninguém, ninguém julga ninguém. Jesus falou isso claramente: não julgueis para que não sejais julgados, porque nós somos vulneráveis. Às vezes nós achamos que, como diz a canção, nós somos tentados a crescer. Já viram a música? Quero ser como criança, não é? E adorar o Senhor pelo que Ele é. Mas às vezes nós somos tentados a crescer. E a música, quando diz isso em forma de poesia, diz assim: muitas vezes nós somos tentados a sermos autossuficientes, a esquecermos a nossa dependência de Deus. Mas Paulo nessa palavra está nos lembrando que a nossa alma geme. Nós somos carentes de Deus, nós precisamos de Deus, nós dependemos do Senhor, dependemos da sua palavra para tudo. E isso, irmãos, é uma convicção que move a vida da gente. Isso se chama paradigma. Paradigma é quando você finca um princípio na sua vida e nada tira aquilo de você. O crente precisa ter essa convicção, esse paradigma na sua vida, que eu dependo de Deus, eu preciso de Deus, Deus é tudo para mim, Deus é o meu norte, Deus é o meu centro, Cristo é o meu Senhor, Senhor da minha vida, Ele manda na minha vida. E quando a gente pensa assim, vive assim, aí a coisa muda, as coisas começam a mudar. Eu às vezes paro e faço uma reflexão, um balanço, e aí eu digo: Deus, quantas coisinhas que eu me fatiguei tentando levar sozinho, tentando caminhar com as próprias forças, tentando resolver com a própria inteligência. Quantas e quantas e quantas, irmãos, as igrejas estão cheias de gente, de crente sobrecarregado, de crente com problemas emocionais, problemas até espirituais e de outras ordens mais, justamente por essa falta de dependência de Deus,
de estar aos pés do Senhor, e de dizer para Deus: Deus, Senhor, eu não dou conta com isso. Senhor, eu não dou conta de resolver essa situação, não é minha. Quantos de nós vamos carregando fardos que Jesus se dispõe a carregar por nós, que Ele pode resolver por nós? Isso muda a vida. Muda completamente quando a gente começa a praticar essas coisas, irmãos. Hoje eu coloco tudo nas mãos do Senhor. Ainda hoje pela manhã, o Eugenilson compartilhava comigo do nosso ambiente de trabalho, como está tranquilo, abençoado. Fala, sabe quando isso começou? Quando eu comecei a orar todos os dias pela manhã, orar pelo ambiente de trabalho, orar por cada técnico, orar por cada pessoa que entra ali. E quando alguém me anuncia e eu vejo alguém carregado, eu oro, falo: Deus, tem misericórdia, dê a mim paciência, dê a mim visão e dê àquela pessoa compreensão. A dependência de Deus, irmãos. Às vezes nós achamos, a segunda-feira é secular, né? De segunda a sexta é secular. Lá o que manda é a minha capacidade, lá o que manda é a minha inteligência, lá é o que manda são as regras da empresa. Nós, como cristãos, não podemos nos esquecer que lá o que manda é Deus. Deus manda em tudo. Deus manda em todos os aspectos. E nós somos vulneráveis, somos pequenos. E precisamos ir para os pés, para os braços, para o colo de Deus. Existem muitos momentos, até hoje, com quase 60 anos, e até o final da minha vida eu quero que seja assim. Existem muitos momentos que eu choro no colo de Deus, que eu encontro os braços do Pai. Sabe por quê, irmão? Se você fizer isso, se você se refugiar em Deus, muito provavelmente você não vai precisar gastar nem com psicólogo, nem com psiquiatra. Porque a gente se refugia em Deus. A gente se cura em Deus. A gente busca Deus. Os braços de Deus nos trazem paz, confiança. Papai do céu é aquele que nos cura, que cuida de nós. De maneira nenhuma eu estou pregando aqui contra a medicina. Porque Deus é Pai da ciência. É Ele que criou para o bem-estar do homem. O que eu estou dizendo é que nós sempre temos, em primeiro lugar, o refúgio dos braços de Deus. Terceiro e último aspecto da visão que traz transformação é uma visão daquilo que agrada o Senhor. Olha o pensamento que Paulo traz, chamando-nos para uma visão da eternidade. Tira os olhos desse mundo, dessa vida, olha para o céu, olha para a eternidade, olha para si mesmo, olha para Deus. Sou vulnerável, mas tenho um Deus que é todo poderoso. Por isso a minha alma geme quando eu peco contra esse Deus. E agora Paulo fala sobre fazer a vontade do Senhor. Versículo 9, para fechar. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Temos o propósito de lhe agradar. Se o marido quer ter uma boa vida, um bom relacionamento com a esposa, procura agradar ela. Tem coisa melhor que uma mulher bem agradada, e a gente às vezes, quantas vezes pecamos nisso, né? Desagradamos elas, e aí lá vem o revés. Então, marido, você quer ser bem tratado pela esposa, agrade, procure agradar. Mas mais do que agradar minha esposa, número 1,
primeiro lugar, eu preciso agradar o meu Deus. Eu preciso agradar o meu Deus. Eu preciso dar retorno eficiente no meu trabalho, competente. Eu preciso dar retorno eficiente e competente na igreja que eu pastorei. Não é? Mas agradar, primeiramente o meu Deus. Será que eu estou agradando a Deus? Essa foi uma pergunta que não quis calar aqui dentro de mim, irmãos, me inquietou. O que é viver uma vida agradável ao Senhor? Uma vez que nós somos cheios de falhas, cheios de pecados, cheios de defeitos. Alguém aqui por um acaso é pior ou melhor do que foi Davi? Às vezes até nos julgamos um pouco melhor, né? Porque não adulteramos e nem matamos ninguém. Mas havia algo em Davi que Deus apreciava. Se tem algo que a Bíblia diz que Deus aprecia, chama-se coração quebrantado diante do Senhor. O coração quebrantado diante do Senhor é o coração daquele que deseja agradar ao Senhor. É aquele que geme quando peca. E o crente não deve ser um pecadeiro, né? Diferença de pecador com pecadeiro. Sei nem se tem o termo pecadeiro, mas eu ouvi isso há tanto tempo atrás, né? Um irmãozinho já idoso, Escola Bíblica Dominical, EBD, Bênção de Deus, para a gente aprender. Aquele irmãozinho falava assim: olha, tem pecador e pecadeiro. Pecador nós todos somos. Agora, pecadeiro não sai do pecado. É pecando o tempo todo. É o tempo todo pecando. Sejamos pecadores, mas não pecadeiros. Né? Pecadores quebrantados. Pecadores aos pés de Jesus. Pecadores que gemem quando peca. Né? Há momentos que a gente se desespera. Pelo menos eu sou assim, irmãos. Principalmente quando cai numa coisa tão besta. Fala, meu Deus, que terrível, que terrível. E a gente quer dar uns pancadas na cabeça dura, para ver se muda. Mas de fato quem nos muda é o Espírito Santo de Deus. Né? É o Espírito Santo de Deus. E agradar a Deus começa com este reconhecimento. Prostrar-se diante do Senhor. Abrir-se diante do Senhor. Em quem verdadeiramente nós somos e o quanto nós dependemos dEle. A minha vida precisa ser uma vida que agrada o Senhor, irmãos. Sabe qual é o problema? O problema que a gente tem hoje nesse mundo, nesse tempo presente, é crente que vai à igreja e declara cantando que ama o Senhor. Amo o Senhor. Levanta as mãos, adoramos ao Senhor. Mas logo na segunda-feira, às vezes já amanhece mentindo. Já amanhece dando tombo do patrão. É? Aquele camarada que vai ao banheiro fica meia hora lá. E eu já vi gente assim, já tive que chamar atenção também. Ô, meia hora é demais, né, filho? Se está com desarranjo, está passando mal, é ir para casa. Agora, se não está meia hora no banheiro, faz o cálculo quanto custa cada meia hora para o patrão. Mas tem crente que vive dando bolo no patrão. Né? Calote, mentira, julgamento, tanta coisa. Ah, meus queridos, e aí eu amo o Senhor. Né? Um dia é para Deus, outro é para o diabo, mas eu amo o Senhor.
E Deus é Senhor absoluto. Deus não aceita. O diabo aceita. O diabo aceita meio termo, ele gosta, ele ama. E nessa geração o diabo tem mais incutido na cabeça dos crentes. Não, meu filho, dá ouvido para o seu pastor falar, não, aquilo é um quadrado, tá velho. Sai dessa igreja que ela é quadrada, pastor é quadrado, visão fechada, retrógrado. O diabo está só enganando gente por aí. Ele fala, vem, não tem problema não, você pode ir domingo adorar lá seu Deus, mas na segundona, terça, quarta, quinta e sexta, e sábado, estamos juntos, hein, meu? Estamos juntos. E o cara acha que está fazendo esse joguinho com Deus, e vai para o céu. Vai, é? Meus queridos e amados irmãos, Paulo fala, nós temos um propósito. Você tem um propósito? Pensa que é fácil? É fácil agradar a Deus? Se fosse fácil, Paulo não precisava falar, nós temos um propósito. Bastava Paulo dar um passo para trás e falar, não, vou voltar para o farisaísmo, vou voltar lá para o sinédrio. E para quê? Ser preso, levar pancada por causa de Jesus? Vou ficar quietinho no meu canto, né? Mas Paulo está dizendo, nós temos um propósito. Propósito. Isso, irmãos, isso guia a vida da gente. Eu tenho falado aqui na igreja sobre identidade. Isso mexe com o cristão. Quando você tem um propósito, meu filho, propósito é propósito. A gente não volta atrás. A gente não desonra o propósito. A gente é crente, é cristão, é servo do Senhor. Pode dar outros nomes aí, chamam de evangélico, de protestante, pode dar o nome que for. Eu digo, o meu propósito é servir Jesus. Estou fechado com Jesus. Ah, você está na contramão do mundo, então vá, meu filho, leva a bordoada. Tem problema. Eu continuo na contramão do mundo. Eu sirvo Jesus Cristo. E agora está, só para eu fechar aqui mais uma vez, né? Cheio de engraçadinhos soltando piadinha de ódio contra os crentes na internet. Alguns eu rebato que são tão esdrúxulos naquilo que colocam, conhecem nada de Bíblia, né? Tão tolos, uma tolice total. Alguns eu rebato, outros eu nem perco tempo. Nem perco tempo. Fala, o que é que esse povo, será que esse povo está pensando o quê, hein? Que eles vão demover o cristão? Que vai mudar a nossa posição? Que é isso? Nós somos igreja há 2000 anos. Seremos igreja até Jesus Cristo voltar. E como cristãos, temos a visão, o propósito de agradar o nosso Senhor. Ainda que isso desagrade a muita gente. Ainda que desagrade a muita gente, nós temos o propósito de agradar o Senhor. Visão que produz transformação. É visão da eternidade, não perder a visão da eternidade. Visão que produz transformação. É visão da minha vulnerabilidade, eu dependo de Deus. Visão que produz transformação. É visão daquilo que agrada ao meu Senhor. Meu Senhor. Não é? Eu não preciso, os irmãos não precisam me agradar. Eu, como pastor, não estou aqui para ser agradado. E nem para agradar também os irmãos, né? Nós vamos agradar o Senhor, Deus. Agradar o Senhor, Deus. E aí eu pergunto, o que eu falo agrada?
A maneira que eu ando agrada, a maneira que eu me porto agrada, a maneira que eu me relaciono com as pessoas agrada, a maneira que eu me visto agrada o Senhor. Eu não tenho que me vestir para dar satisfação também para os irmãos, mas é para Deus, é para o Senhor, não é? Por isso, senão o pastor fica doido. E para um só agrada se estiver terno e gravata, para outro só agrada se não estiver. Para um só agrada se estiver de preto, para outro só agrada se estiver de branco. Então temos que agradar ao Senhor. Agradar a Jesus. Que Deus nos abençoe, meus queridos, que nós não percamos a visão. E já que está na moda aí, pega a visão, irmão. Né? Pega a visão, irmão. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pega a visão, meu filho, não a minha, da palavra. Pega a visão que gera transformação. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, palavra poderosa, palavra que muda, palavra que transforma, palavra que nos orienta. Pai, somos carentes da tua visão, ó Deus, confessamos, precisamos muito de ti, dependemos do teu Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Vivemos num mundo tenebroso, Pai, tenebroso, o Senhor já nos alertou sobre isso. Precisamos não tirar os olhos do Senhor. Como diz a tua palavra lá em Hebreus, ter os olhos fitos em Jesus. Olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nos dá, Senhor, a visão que gera transformação. Oh, Pai querido. Neste momento também pedimos, ó Pai, que o teu amor imensurável, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus aqui congregado e espalhado por toda a face da terra, desde agora, para todo sempre. Amém.